Bom dia a todos, que Jesus nos guarde em sua paz. O Mestre, quando esteve conosco aqui na terra, ele passava os seus ensinos e as suas lições sempre de forma velada, sempre de forma, em forma de parábolas e de ensinos profundos, com bastante elementos do nosso dia a dia, para que nós pudéssemos, pouco a pouco, ir absorvendo tudo que necessitávamos como espíritos imortais na nossa jornada. Era importante para Jesus, sempre que ele iria colocar uma lição, que ele falasse, que ele colocasse o seu ensino, que era de vida eterna, né, as palavras de vida eterna, na roupagem daquele seu ouvinte. Pois, como grande pedagogo que Jesus era, ele compreendia que ele tinha que partir de algo conhecido para um ponto desconhecido. Então, assim a gente vê Jesus, em muitos momentos, ensinando parábolas como, por exemplo, da ovelha perdida, e ele estava falando para os pastores. Então, para que aqueles pastores compreendessem a sua mensagem, daquele pastor que busca aquela ovelha, mesmo tendo outras 99 já arrebanhadas, ele sairia em favor daquela ovelha. E quando estava, por exemplo, diante de administradores, ele se utilizava de uma dracma, a dracma perdida. Então, a lição é a mesma, e a lição eterna, porque Jesus trabalhava sempre com grandes temas, né? A gente percebe hoje, por exemplo, na lição do Emmanuel, ele vai pegar a passagem de um cego, então, físico, que buscava Jesus, e Jesus pergunta, né, que queres que eu te faça, né? E ele responde, que eu veja, Senhor. E Emmanuel tira toda uma lição, né, mais profunda daquilo, que todos nós hoje estamos vivendo ainda algumas cegueiras espirituais, né? E a doutrina espírita, qual é o papel da doutrina espírita nesses ensinos de Jesus? O Kardec faz algumas questões a respeito disso, né? Mas Jesus, já naquela época, tinha nos prometido que um dia enviaria o então chamado Consolador Prometido. Seria algo... um consolador que nos esclareceria de todas as suas lições, que são de vida eterna. E ele disse, se me amardes, guardareis os meus ensinamentos. E eu rogarei ao Pai, né? Ele pediria ao Deus nosso Pai, para ele nos dar um outro consolador, porque Jesus é o grande consolador das nossas almas. É ele que vem trazer todas as lições que nós, como espírito imortal, necessitamos para nosso crescimento espiritual, para que fique convosco para sempre o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então a doutrina dos Espíritos, no seu corpo doutrinário, vai dizer que esse grande Consolador, esse outro Consolador, é o Espiritismo. E o Kardec, no livro O Espiritismo na sua expressão mais simples, é um opúsculo, né, um libretinho que ele utilizava para disseminar a doutrina dos espíritos. Ele faz uma reflexão sobre o caráter da revelação espírita. Se Jesus já havia trazido as palavras imortais, se ele já havia dito tudo o que precisávamos, qual é o caráter da revelação dos espíritos? Qual é a necessidade dessa revelação? Por que nós precisamos dela nos dias de hoje? O que ela vem nos auxiliar ainda mais nessa minha jornada? Então, o Kardec começa então se questionar dessas coisas. E a doutrina dos espíritos, ela é programada e derramada do mais alto pelos espíritos superiores, mas se a gente for ver, as suas lições também são formadas pelos espíritos sofredores, que vêm contar então como estão no lado de lá. E o Kardec questiona isso, ele fala, mas ela também é formada por espíritos que estão
às vezes em condições até de mais dificuldade que nós mesmos, que estamos na terra, com o véu da carne, e ele vai fazendo esses questionamentos. Então ele primeiro faz um estudo sobre a palavra revelação. Qual que é a ideia de revelar? Né? E é tirar um véu. E se nós formos ver, Jesus ensinou realmente, sempre sobre parábolas, com um véu na sua verdade. Os Espíritos dizem que nós não suportaríamos toda a verdade. É muito comum algumas pessoas dizerem que gostaria da verdade, que diz sempre a verdade, mas é verdade que quando nós escutamos essa grande verdade, nós mesmos às vezes nos machucamos e ferimos então à custa daquilo que escutamos. Porque a verdade, ela é uma luz que a gente tem que se acostumar pouco a pouco. Por isso, por exemplo, do esquecimento do passado. Se Deus nos revelasse hoje, como espíritos imortais, todas as nossas existências e tudo que nós fizemos sofrer, aquelas pessoas que a gente ama hoje e convive conosco, não suportaríamos. Nós estaríamos perdidos no raiar do dia. Porque essa verdade nos machuca de tal forma que nós enlouqueceríamos então. Então precisamos pouco a pouco ir acostumando com essas coisas de outras vidas, às vezes, de outras épocas. Nós, às vezes, nessa nossa mesma encarnação, tentamos nos esquecer de alguns fatos, de algumas atitudes que nós tivemos há tempos atrás. Né? Buscamos o Cristo para nos acalmar a jornada, mas, às vezes, de uma existência, a verdade o suficiente para que a gente, às vezes, se perca, se sinta machucado, triste. Então é importante que a gente tenha noção de que o Espiritismo vem revelar verdades eternas e que por isso ele é uma palavra atual, porque ele tira o véu de leis universais, ele tira o véu de coisas eternas, não das coisas efêmeras somente do nosso dia a dia. E aí quando a gente vai ver o Espiritismo, ou estudar ele, o seu corpo todo, a gente consegue compreender tudo que vai acontecendo no nosso dia a dia, em qualquer âmbito da nossa vida, familiar, social, no trabalho, e aí a gente consegue compreender do porquê das coisas. Então, é muito comum as pessoas dizerem que o espírita explica tudo com a sua doutrina, tem resposta para tudo. Mas é que, em regra geral, como ele trabalha com essas leis universais, ele consegue, então, trazer um conhecimento a ponto que a gente compreenda, assim, muitas das coisas que se passam no nosso dia a dia. Né? Então, o Espiritismo começa com o Livro dos Espíritos, e o Kardec, em 1857, ele publica pela primeira vez, no dia 18 de abril, e ele divide esse livro, que são perguntas que ele fez para os espíritos, e os espíritos foram respondendo, e ele divide em grande 4 partes. E que ele vem revelar, então, ele vem tirar o véu de alguns assuntos dessas leis, de algumas coisas que são importantes para que a gente compreenda. A primeira parte do Livro dos Espíritos vai tratar do que os espíritos chamam da Trindade Universal. Né? Então, ele começa tratando, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: que é Deus? Né? Inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Que antes do Cristo nós tínhamos uma visão de um Deus que punia, de um Deus que ora estava de um lado dos exércitos e ora de outro, de um Deus que mandava a chuva conforme a necessidade e às vezes não, que enviavam suas pragas, mas que Jesus veio então corrigir essa visão e o chamou de Pai. Dizem que Jesus ainda o chamava, na verdade, de paizinho, né? Ou seja, aquela figura que era tão importante para o povo hebreu, né? uma sociedade paternalista na época, e que acolhia, que recebia, que corria ao ver o filho pródigo voltando para casa, que estava ansioso pela chegada desse filho que havia se perdido então. Era uma parábola que Jesus contava aos fariseus, que eram, em regra geral, pais de família. Então ele se utilizava dos valores de um pai de família para contar desse pai que aguarda o filho e beija muito. Então,
o Espiritismo vem explicar que além desse Pai que não castiga, mas que educa, ele era a inteligência suprema, ou seja, é aquele que mais sabe, é aquele que mais conhece e por toda a eternidade. Então, tudo que eu passo hoje é uma solução para a minha vida como espírito, para a eternidade, como aprendizado eterno para os meus sentimentos, as minhas emoções e os meus conhecimentos. Também vai dizer nesse capítulo que Deus cria, então, 2 elementos. O elemento espiritual, o princípio inteligente, que vem formar depois os espíritos, né? E a matéria, né? Que é o princípio material, e no qual os espíritos vão agir, né? Que são os orbes e a matéria primordial também, e que formam todos os globos e tudo que não seria espírito. E Deus acima de tudo isso. Então, nessa primeira parte, a gente já vai tirando um pouquinho desse véu. A gente consegue compreender Deus. Kardec até tenta entender um pouco mais sobre Deus, mas a gente vê que ainda a gente não tem condições. As próximas perguntas que Kardec vai fazer é com relação ao infinito. Ele começa a perguntar o que é o infinito, os espíritos dizem que não tem começo nem fim, e aí ele fala, então se eu chamar Deus de infinito, em todas as suas qualidades, ou seja, justo e bom, eternamente, e ele vai falando da infinitude dos bons valores, os espíritos dizem que a gente pode compreender, mas que Deus ainda estaria acima disso. Ou seja, ainda o infinito não explicaria a grandiosidade do que seria Deus. Por isso que Jesus, lá nas bem-aventuranças, vai dizer que para a gente compreender, a gente precisa alcançar alguns valores, né? Da humildade, da mansidão, da pacificação interna, né? Para que a gente possa, então, olhar a Deus e compreender. Para que a gente possa, então, conseguir vislumbrar o que seria esse Pai, que cuida o tempo todo, né? Na segunda parte, o Kardec vai colocar as questões que tratam, então, do mundo espírita ou o mundo dos espíritos. Vai contar como seria o lado de lá, no qual Jesus tratava como o reino dos céus, ou o reino de Deus, né? Ou aonde ele teria, então, o seu reinado verdadeiro, né? Porque Jesus nos coloca como o seu grande governador, o representante do Pai na terra, e que a gente tem esse grande irmão que vai nos guiando, que já fez toda a jornada. Então ele vai tratar justamente da vida do espírito. E aí ele traz alguns capítulos, eu coloquei algum aqui, por exemplo, vai falar dos espíritos, da sua natureza, né, como princípio inteligente. Por isso que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus, inteligência suprema. E quando Kardec pergunta o que são os espíritos, eles vão falar que são as inteligências do universo. Então nós temos uma parcial inteligência, porque suprema é de Deus, mas que nós somos as inteligências que agem no universo, no mundo material. Vai falar da encarnação dos espíritos. Então, por que eu tenho que encarnar? Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo no planeta? Porque se eu fui criado espírito, qual a necessidade do nascimento? E os espíritos vão responder, que é justamente para que nós cheguemos à perfeição. Então, a vida no corpo físico é uma necessidade de crescimento, de desenvolvimento. Vai falar, então, do retorno da vida corporal à vida espiritual. Então, primeiro ele fala da encarnação, e aí ele fala do retorno. O processo do desencarne, do desligamento, que depois são tratados em outras obras do Kardec, mais profundamente, do Leon Denis e tantas outras, né? Mas que ele vai explicar como que se dá esse desligamento e assim por diante. Vai falar também da reencarnação, da necessidade do retorno, então, na vida do corpo físico. Porque não é possível, em uma só existência, nós angariarmos uma bagagem que nos colocasse, então, a ponto de alcançar alguns valores, muitos valores eternos, e que nos colocasse a felicidade. Então, ele vai dizer que a reencarnação é a forma que Deus exerce a sua justiça. Então, só na reencarnação se encontra a justiça. E que a gente vê essas diferenças no nosso dia a dia, que a gente encontra tantas dificuldades que alguns passam e outras tantas facilidades. Então, a reencarnação
vai explicar tudo isso. E aí ele vai falar como é a vida espírita, no capítulo 6 dessa segunda parte. E aí ele vai dizer da vida espiritual, das coisas que se passam por lá, que depois André Luiz vai contar pormenoramente, vai detalhar ainda mais, vai mostrar essa vida espiritual nas colônias, né? Mas que Kardec já trata ali na vida espiritual. Depois ele vai falar então do prelúdio do retorno, do nascimento, como que nós retornamos à Terra, como que o espírito sente esse retorno, né? A vida de novo num corpo físico, como que se dá essa ligação entre espírito e corpo. Ele vai falar do perispírito e assim por diante, né? Então esse retorno como que se dá, e aí uma vez retornando, ele questiona, eu estando aqui, eu vivencio a vida espiritual ou não? E os espíritos dizem que sim, diariamente, que ele vai tratar como fenômeno então de emancipação da alma. Eu no corpo físico, me desligando temporariamente, mas não completamente do meu corpo físico, eu me emancipo. Todas as noites, quando a gente dorme, nós nos emancipamos. Daí os sonhos, ele vai falar dos sonhos e assim por diante, vai explicar o que são a questão do sonho nesse capítulo. Então, da emancipação da alma, que alguns têm a capacidade mediúnica, então, de se emancipar através da sua concentração, né? O médium faz isso, é um processo de emancipação da alma, de afrouxamento dos laços, então, da existência. Então, nessa segunda parte, ele vai falar e tirar o véu sobre essa vida do espírito, que é a nossa real essência. E que nós precisamos, pouco a pouco, compreendendo isso, e saber que nós estamos vivendo uma vida que não tem fim. Porque a nossa vida real é a vida do espírito. É essa vida que existem sim essas idas e vindas no corpo físico, mas que são efêmeras e temporárias. Daí porque Jesus vai dizer, de forma velada, que nós devemos buscar os tesouros do céu, e não as coisas terrenas. Não que eu não possa buscar as facilidades da vida material, mas o que ele vai dizer é, que forma você vai fazer isso? De que jeito você vai fazer isso? Com quais sentimentos você vai fazer isso? E ele vai dizer que entre um valor espiritual e algo temporário, material, é preciso que eu escolha sempre o espiritual. É preciso que eu tenha sempre essa consciência de que eu sou um espírito vivenciando uma experiência no corpo físico. Então não vale a pena, por causa que seja, mesmo que seja por uma existência inteira, eu me eximir de alguns valores que são importantes para o espírito imortal, para que eu tenha uma felicidade terrena. Então o Kardec vai tratar justamente dessas coisas nesse capítulo. E na terceira parte, ele vai falar da lei divina ou natural, que é o capítulo das leis morais. E aí, essas leis são justamente as leis que regem a vida espiritual, que é a principal delas, e também as relações na vida material. Então, a importância da gente compreender esses ensinos. E que o Kardec vai relacionar e dizer que Moisés já havia trazido lá no seu decálogo, nos 10 mandamentos. Se nós pegarmos esses capítulos da lei moral, nós podemos, de certa forma, relacionar com os 10 mandamentos. Então, são essas leis. A lei de adoração, que Moisés coloca como a primeira lei, né? Adorarás somente o Senhor teu Deus, de toda a tua alma, de todo o teu coração. Então, é a lei de adoração. E Kardec vai explicar que a prece em si é um momento de adoração, que eu já estou elevando os meus sentimentos e os meus pensamentos, que eu estou me conectando com Deus, porque Deus, estando acima desse princípio inteligente e da vida material, é necessário que eu me recorde da minha vida real, de eu como espírito imortal. Então, é preciso que eu entre nesse momento de reflexão do espírito, que eu me esqueça um pouco das tribulações da vida, para que eu consiga me conectar com esse Pai, que está sempre presente. Na verdade, Ele está sempre agindo a nosso favor, e querendo que a gente o perceba,
Mas justamente porque às vezes a gente dá preferência para essa vida material, a gente não percebe as suas respostas. Porque se ele é onipresente, ele está o tempo todo e aqui também. A diferença entre Jesus estando aqui e eu é justamente essa. A percepção, tanto que ele falava, eu sou uno com o Pai. Ele caminhando, mesmo no corpo físico, ele estava constantemente conectado com esse Pai e sabendo das suas vontades. E sabendo que a vontade do Pai sempre é acima da nossa, porque ela é eterna e perfeita. Porque é essa grande verdade. Todos nós carregamos uma parcela da verdade. Eu tenho algumas verdades, vocês, e às vezes a gente entra em atritos, justamente que a gente não tem toda a dimensão. Mas Deus paira sobre tudo isso, com toda a verdade, porque Ele conhece a vida de cada um, cada porquê. E então, por isso que é a importância da gente se conectar com Deus. A lei do trabalho, e os Espíritos vão dizer que não só o trabalho no corpo físico, para a busca do meu pão é trabalho, mas toda ocupação útil. Então, se eu estou no meu lar, com a minha família, agindo de forma harmoniosa, eu estou trabalhando como espírito imortal, estou agindo de forma útil para o meu crescimento e daqueles que eu amo. No meu trabalho, eu posso trabalhar como espírito imortal. Nos estudos, quando eu estou buscando o conhecimento, seja algum conhecimento que vai me trazer alguns benefícios no meu desenvolvimento como profissional, na atividade que eu exerço, ou seja, num conhecimento de leis espirituais. E aí, esse trabalho é importante que eu busque. A lei de reprodução, a necessidade da gente encarnar, ele vai tratar nesse capítulo. A lei de conservação, que é justamente essa vontade da gente ficar no corpo físico, que ainda às vezes nos mantém e temos medo de nos desligar. Então a gente, com a lei de conservação, a gente consegue compreender um pouquinho dessas dificuldades que nós temos. A lei de destruição, a necessidade da renovação. Então nós precisamos destruir valores que antes podem ter sido importantes para a gente, mas que agora já não são mais. Então de renovar para o que é melhor, para aquilo que é mais importante, que é a vida do espírito, e também ele vai falar também das destruições sociais ou de orbes, a necessidade dessa renovação, porque nada na vida material é eterno, por mais que dure muito. Um sol, por exemplo, cerca de 10 bilhões de anos, ele ainda assim tem um fim. E assim são essas questões da vida material. Da lei de sociedade, de que ninguém foi feito para viver sozinho, de que ninguém está isolado, e que se a gente busca esse isolamento, ele vai falar do claustro, de algumas pessoas à época, que era mais comum do que hoje ainda, se isolar na oração, de se manter em silêncio. Ele vai dizer que os espíritos vão dizer que é uma certa forma de egoísmo, porque se afasta justamente da vida social. Então é importante que a gente tenha noção de que nós fomos feitos para essa vida social, de que o progresso é constante, seja na vida material quanto na espiritual, que todos progredimos. Da lei de igualdade, da lei de liberdade, que eu só sou livre se eu faço aquilo que eu devo fazer, que Sócrates já tratava, mas não aquilo que eu tenho o desejo, ou seja, se eu faço tudo que eu tenho vontade, porque minha vida no plano físico pede, eu estou agindo de forma cativa, eu não sou livre. Sócrates já dizia que era para eu me libertar, eu tenho que fazer aquilo que é meu dever, que é certo, que não vai ferir o outro, e que Jesus vai dizer, na lei áurea, faça ao próximo o que queres para si. Se eu vou agindo de forma inconsequente o tempo todo, eu não estou agindo de forma de acordo com a lei de liberdade. E a lei de justiça, amor e caridade, que os espíritos vão dizer que todas as leis são importantes, mas que essa lei traz a harmonia para o nosso dia a dia. Então é uma lei de justiça, amor e caridade. Então eu só sou justo se eu amo, e eu só amo se eu exerço a caridade. Lembrando que a caridade para Jesus era amar o outro de forma incondicional. A todo momento eu posso estar fazendo a caridade, perdoando as ofensas, compreendendo as diferenças, respeitando os valores do outro. É muito difícil fazer isso, mas os Espíritos dizem
nas questões que eles tratam desse assunto da caridade, vai dizer que para Jesus é justamente esse respeito, né, que nem Deus infringe no livre-arbítrio do outro, né? Ele aguarda para que o filho esteja pronto para agir em seu nome. E a quarta parte, então, das esperanças e consolações. Se eu agir de acordo com essas leis, quais são, ou não, né, se eu agir de acordo com essas leis ou não agir, quais são as penalidades e os prazeres terrenos, e quais são as penalidades e os prazeres futuros. Então, quais são as consequências das minhas atitudes? Nessa quarta parte, que depois o Kardec vai ampliar esse conhecimento, vai explicar melhor no livro Céu e Inferno. Então, a gente tem, através do Espiritismo, condições, compreendendo de tudo isso, a gente tem condições de avaliar dessa vida que nós vivemos hoje, do porquê de tantas coisas, né? E aí, o Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, tratam de alguns princípios que são fundamentais e que nós devemos, pouco a pouco, não só conhecendo, porque o saber em si não transforma o meu coração. Então é importante que eu comece a pensar dessa forma, né? Então, de que Deus é esse Pai. Então é importante que eu comece a internalizar esse sentimento. Por isso que Jesus vai dizer, né, não cuideis do dia de amanhã, né, dizendo que Deus cuida de todas as suas criaturas, né? Mas a gente, na oração do Pai Nosso, quando a gente vai dizer que Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, pedindo o alimento, a gente pede o alimento para hoje e para o dia seguinte. E Jesus vai ensinar, na verdade, que nós devemos só pedir para hoje, né? Então, que é justamente esse sentimento de saber que o Pai vai cuidar, não só hoje, mas todo sempre. Então não há necessidade de eu me preocupar com o dia de amanhã, porque a cada dia basta o seu mal. A cada dia bastam as suas dificuldades, porque nós estamos no corpo físico justamente para enfrentar todos esses dilemas, todas essas adversidades que a vida propõe, né? Da imortalidade da alma. Então, como que eu estou pensando hoje? Quando alguma dificuldade bate à minha porta, quando alguém vem conversar comigo, eu penso como espírito imortal ou me desespero, né? O Chico, quando estava passando por muita dificuldade, em algum momento ele estava muito irritado, e o amor não tinha aquele jeito duro de fazer, ele chegou uma hora e falou, não, eu quero um auxílio, eu quero um consolo, eu quero um conforto, porque isso que eu estou passando é cansativo, é doído. Eu quero, ele pede, né, então que Maria me dê uma palavra de conforto. E o Emmanuel fala, tá bom, eu vou tentar algo, né? Aí passam-se alguns dias, o Emmanuel retorna e fala, eu consegui que Maria te dissesse alguma coisa a respeito do que você vem enfrentando. E aí Chico fala, o que ela disse? Né? Achando que vinha um texto, e ela fala, isso também passa. Que era a frase de cabeceira dele. E ele então passa a utilizar aquela frase para os momentos de dificuldade. Toda vez que ele enfrentava alguma dificuldade, ele se lembrava, isso também passa. Só que ele, na sua compreensão dos valores do espírito imortal, quando estava nos momentos felizes, quando estava tudo indo bem, ele se lembrava que isso também passa. Então ele sabia que todas essas questões da vida são efêmeras, porque mesmo a felicidade quanto as dificuldades que a gente enfrenta são momentos que a gente tem para aprendizado, para então um dia na vida espiritual concorrer e conquistar esses valores da felicidade que Jesus vai falar que é a felicidade eterna. Essa vida no corpo físico não tem momentos de felicidade, mas nem sempre a gente vai viver essa felicidade. É preciso que o espírito conheça os altos e baixos e saiba lidar com cada um deles, assim como precisa aprender a lidar com as dificuldades da questão, por exemplo, financeira, material, né, quanto com as facilidades. Paulo vai dizer, eu aprendi vivendo muito e no pouco. Então a gente tem que aprender a pensar como espírito imortal incessantemente. Toda vez que eu for fazer algo, eu penso como espírito mortal, tenho que lembrar do meu Pai. Então é importante que a gente vá fazer essa reflexão. É claro que a gente age ainda muito por instinto, às vezes na vida social é difícil agir dessa forma, pensar, mas depois, à hora de dormir, a gente precisa passar
o nosso dia em revista, como sugere Santo Agostinho. Vai falar também que os espíritos progridem, então a gente tem que ter consciência de que o que eu sou hoje não serei amanhã, eu vou modificar, porque a vida assim me cobra. E lembrar também que aquele irmão que às vezes está gerando um obstáculo e uma dificuldade, seja na minha vida ou no meio social que eu convivo, ainda que eu não tenha um contato direto, também vai progredir, também vai avançar. A gente vê isso muito claro no livro Paulo e Estevão, né, que é o apóstolo Saulo, né, a mudança de Saulo para Paulo, havia perseguido então Estevão, né, apedrejado em nome dos valores da sociedade hebraica da época, né, e depois ele conhecendo Cristo, quando Cristo aparece, e aí então ele percebe o caminho que ele estava agindo, que ele estava caminhando, estava equivocado. E aí ele então busca aprender os valores de Jesus, né, e Jesus o recebe com muito amor e muito carinho. Então essa progressão, saber que todos estão progredindo e aprendendo. A pluralidade dos mundos habitados, que se o nosso planeta todos os orbes são, né? A doutrina espírita fala de alguns outros orbes, mas é importante que a gente tenha a compreensão que, além da nossa vida física, existe toda uma vida espiritual, né? Em outras esferas. A Igorina Cunha, no livro Além, A Vida no Além, se eu não me engano, vai descrever essas esferas, né? Tem as esferas, o umbral, que é mais conhecido, nosso, né? Mas aí que depois tem a esfera da arte, da ciência, das diretrizes do planeta. Então, é toda um mundo habitado em outras dimensões também, que a gente tem que ter a compreensão. E que esses irmãos que estão em esferas mais altas sempre vêm nos auxiliar também para que a gente possa alcançar esses outros planetas mais felizes. Da necessidade da reencarnação, como a gente já falou, da comunicabilidade dos espíritos, que a gente pode se conectar com aqueles que a gente ama, que já partiram, mesmo que não seja como nós estamos acostumados na vida física, esse diálogo, mas que nós mentalizando e pensando e pedindo por essas pessoas, orando em favor deles, que a gente vai sentir essa aproximação da nossa, num momento de emancipação da alma, que a gente consegue esse contato com esses irmãos que já partiram. Então a importância da gente também compreender, e também a importância de que quando a gente vai falar que seja mal de alguém que já tenha ido, também vão escutar o que a gente pensa, né? Num dos livros do André Luiz tem justamente um momento desse. Um dos espíritos não tinha aparecido num local, num estudo que ele ia fazer, aí André Luiz e mais um mentor vai à casa desse espírito que estava encarnado, mas ele iria em desdobramento. Quando ele chega lá, o espírito que estava lá prendendo ele naquele lar conta, não, ele estava de dia hoje, quando ele não estava dormindo, ele estava falando mal de mim, então eu vim tirar de satisfação. Agora ele está com medo de levantar ali do corpo físico, né? Então o rapaz estava dormindo e ficou preso no corpo dele, né? E ele vai descrevendo. Então a gente tem que saber o que a gente pensa, de quem que a gente pensa, como que a gente pensa, sempre com muito respeito, com muito carinho, né? Há essa necessidade. E de que o Evangelho de Jesus, então, é um roteiro de um espírito que já passou por tudo isso que a doutrina espírita veio falar. Em outros orbes, né? Emmanuel vai dizer que os sóis que Jesus passou, né, já não existem mais, ou seja, e como ele fez parte da fundação do nosso planeta, está lá em A Caminho da Luz, pelo menos há 5 bilhões de anos atrás ele já era um Cristo, né, que é um espírito que a gente não tem nem a dimensão da evolução dele. Ele está tão distante da gente, mas ao mesmo tempo tão próximo, porque ele nos ama, e é esse pastor que é responsável por nós, que veio trazer esse roteiro. Ele viveu sobre a terra na forma que nós devemos viver, fazendo ao próximo o que ele queria para si, amando incondicionalmente, perdoando a todo tempo, e ensinando em favor daqueles que precisavam, né? Auxiliando, trabalhando, conta Humberto de Campos, no livro Boa Nova, que ele trabalhava com seu pai na carpintaria durante os anos que o Evangelho não trata. E então, é preciso que a gente compreenda que Jesus, apesar de parecer uma linguagem que não estão mais adequadas aos dias atuais, na verdade, os ensinos dele são profundos e para toda a eternidade, porque ele já conquistou os valores eternos. Então, ele sabe falar de forma simples
algo que é muito difícil da gente colocar em nosso coração, né? Então é importante da gente estudar o Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí eu trouxe aqui desse livro do O Espiritismo na sua expressão mais simples, algumas máximas que são extraídas justamente dos ensinos dos Espíritos, que ajuda a tirar esse véu que a doutrina espírita veio trazer, que ajuda a explicar algumas frases de Jesus, e que são tão importantes, né? Que o Espiritismo, então, tem um fim essencial na sua atualidade, de tornar melhor o homem. Então, o papel do Espiritismo é justamente que a gente progrida, que a gente venha melhorar pouco a pouco, estudando os seus ensinos, os ensinos dos Espíritos, que viveram sobre a Terra, e que mostram como são as suas condições do lado de lá. Então, a gente consegue compreender tudo isso e agir de uma forma mais assertiva na nossa vida. A importância que o homem dá aos bens temporais é inversa à sua fé na vida espiritual. Então, toda vez que eu compreendo melhor a vida espiritual, eu vou dar menos importância aos bens temporários. A gente pode pegar, por exemplo, a vida do Chico ou a vida do Divaldo, né? Eles sempre buscando o outro, saindo em favor do outro, construíram o atendimento. O Divaldo atende 4.500 crianças diariamente lá na Mansão do Caminho, justamente porque ele buscou esses valores eternos do Espírito. A vida foi se ajeitando de tal forma que ele pudesse auxiliar todos esses pequeninos, como diria Jesus, né, no seu dia a dia, trazendo educação, uma moradia melhor, tirando daquelas dificuldades que eles passavam. Então ele vem auxiliar. Então é justamente um espírito que já percebeu que a vida do corpo físico é temporária e que isso também passa, e que, portanto, ele tem que colaborar com o todo, porque é dever como espírito auxiliar. Que as aflições terrenas são os remédios da alma, né? E é bem difícil porque Jesus coloca bem-aventurados os aflitos, né? E a gente não quer a aflição, a gente não quer a dificuldade, a gente não quer o sofrimento. Por isso que a doutrina espírita, ela não vem tratar o corpo físico, né? Há alguns lugares que se utilizam de algumas terapias, mas não há necessidade, porque o Espiritismo, tratando do espírito imortal, ele está justamente cuidando tanto do seu corpo quanto da sua felicidade eterna, né? Então as aflições terrenas são os remédios da alma. Então o importante, é lógico que nós devemos buscar a nossa cura do corpo físico, não é isso que nós estamos dizendo, mas é importante que a gente entenda por que estamos passando por aquilo. É lógico que eu tenho que buscar as soluções para os meus problemas financeiros, mas é importante que eu entenda por que é uma imprevidência, é o que eu tinha feito anteriormente, né? Então, o porquê das coisas são mais importantes, porque eu corrigindo aquilo, eu corrigindo a atitude que gera aquilo, ou o sentimento de apego, de ser perdulário, qualquer que seja esse sentimento, eu corrigindo, esse problema nunca mais vai me visitar, porque eu já aprendi a solucionar toda vez que ele se apresenta. Então eu curo o meu corpo físico para toda a eternidade. Então a importância da gente compreender que essas dificuldades, as dores, são justamente as leis divinas dizendo, você está errando em tal ponto. Então, a gente orar para Deus, os Espíritos dizem que quando a gente quer descobrir realmente, que os Espíritos contam, que eles dizem, que Deus fala através dos seus filhos, e Ele vai nos orientar. Ainda que a gente não tenha, às vezes, uma resposta clara, mas a gente sabe que às vezes é perdoar alguém, que às vezes é respeitar um pouco mais, que é compreender que o outro pensa diferente, né? Porque a gente vai criando situações de confronto e vai agredindo o nosso corpo com os nossos sentimentos. E quando a gente acalma, quando a gente se amansa, quando a gente fica tranquilo, esses sentimentos não mais prejudicam o nosso corpo. E aí a gente corrige tudo isso. E que a prece é um ato de adoração, como eu já tinha dito, e é uma ferramenta fundamental para nós como espíritos imortais, mergulhados no corpo físico, elevar um pouquinho os nossos sentimentos em busca do amor divino, da gente perceber como espírito imortal. Então, por isso que Jesus vai dizer, né, buscar o quarto escuro, que na verdade é para a gente sair um pouquinho dessa vida material, sair
dessas necessidades que nós temos no nosso dia a dia, e que a gente possa, pouco a pouco, ir se libertando, e possamos, então, compreender a vida, né? E eu queria justamente terminar com um poema de Maria Dolores que se chama Vida, e diz: não digas, coração, que a vida é triste, porque a vida é grandeza permanente, e a natureza em tudo é um cântico de glória, desde o sol à semente. Mágoas? Dizes que as mágoas lembram trevas, que nem de longe sabem entendê-las, contempla o céu noturno, revelando avalanches de estrelas. Asseveras que os sonhos são feridas, quais picadas de espinhos agressores, fito verde das árvores podadas, recobertas de flores. Nos dias de aflição, ante a força das provas, recorda, na amargura que te oprime, que a ostra faz nascer do próprio seio a pérola sublime. Assim também nas trilhas da existência, se choras sem apoio e caminhas sem paz. Não te queixes do mundo, serve, ama, espere e vencerás. A vida, toda a vida é luz eterna, escalando amplidões e buscando apogeus. E a presença da dor em qualquer parte é uma bênção de Deus. Muito obrigado a todos, que Jesus os ampare e o guarde no domingo.